Eu quero falar algo que é muito pertinente ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Muitas pessoas vivendo momentos de muita luta, de muita dor. Momentos onde, pela nossa expectativa humana, parece que estamos chegando a um fundo de um poço, a um fim. Inclusive o pessoal preparou uma imagem, e hoje nós vamos falar sobre crendo contra a esperança. Quantas vezes será que nós já não tivemos que crer contra a esperança? Como assim, pastor? Crer contra a esperança. Essa palavra, quando colocada na palavra de Deus, ela também poderia ter sido colocada como expectativa. Ou seja, crendo contra toda e qualquer expectativa natural. Crendo contra todo e qualquer tipo de esperança natural. Talvez nós hoje, olhando tudo que nós temos passado, tudo que nós temos vivido, talvez muitas vezes nós temos nos sentido sem esperança. Quantas vezes será que já não nos sentimos com as expectativas mais do que frustradas? E a Bíblia fala acerca de um homem, e por que não dizer da sua própria família, ou seja, a sua esposa. A Bíblia fala que Abraão, ele precisou crer contra a esperança. Obrigado, Estevão. Esse é o meu filho mais velho. Romanos capítulo 4. Abra sua Bíblia. Você que gosta de usar aí o iPad, o tablet, o celular, abra o aplicativo, fecha todos os outros, a não ser que seja para postar coisa do culto. Amém? Aqui quem estiver na igreja, bate foto, marca a igreja, quiser marcar, marca também. Depois a gente reposta tudo, vamos bombardear as redes sociais em nome de Jesus, amém? Mas não deixe isso lhe distrair. Não sei se hoje tem futebol, né? Mas às vezes o pessoal tem que cuidar, queridos, né? Se a tua tentação é essa, não precisa quebrar o celular, mas dá uma desligadinha nele. Deixa ele dentro do bolso, dentro do carro, sei lá, já nem desce, para você não perder o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Romanos, capítulo 4, vamos a partir do versículo 16, diga assim, ó, bem alto, hoje, você que está em casa, faça a mesma coisa, diga assim, ó, hoje, eu vou aprender a crer, mesmo que seja contra a esperança, contra toda e qualquer expectativa humana. Eu vou aprender a crer. Amém, queridos? Versículo 16, Romanos 4. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que vive, ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão, escute, Abraão é pai de todos nós. Quando o apóstolo Paulo está falando à igreja em Roma, aos romanos, ele está ensinando para os romanos que mesmo os romanos, não sendo eles judeus, obviamente, mas às vezes a gente esquece desse grande detalhe, ele está dizendo para os romanos que pela fé agora eles são descendência, eles são filhos de Abraão. E ele diz, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Escute, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aqui já é um ponto para você parar o que você está fazendo. Aqui já é um ponto para nós todos pararmos o que estamos fazendo e pensarmos, queridos,
que o Deus que nós servimos, Ele não se limita. Porque o que acontece conosco, nós seres humanos? Nós limitamos, vamos dizer assim, o agir de Deus na nossa vida. Nós limitamos a bênção de Deus na nossa vida. Nós limitamos aquilo que pode acontecer na nossa vida com aquilo que nós temos em nossa mente, em nosso cérebro, em nossa linha de raciocínio lógico. Nós raciocinamos e pensamos, bom, para eu sair das dívidas, eu teria que fazer assim, assim e assado. Deus não trabalha desse jeito. E esse texto nos fala sobre chamar as coisas que não existem. Não está falando de uma, desculpa que eu vou falar agora, de uma simples salvação de caráter financeiro, queridos. Porque eu quero lhe lembrar que Deus é tão poderoso que Ele fez aparecer dinheiro na boca de peixe. Vocês lembram dessa história? Os discípulos estavam ali discutindo com Jesus se eles deviam ou não pagar o imposto. E Jesus disse, claro. Diga para você mesmo, eu tenho que pagar todos os impostos. Mas eu acho a carga tributária um absurdo. Meu irmão, o único jeito é se mudar para o céu. Eu vou para um país, sei lá, eu vou para a Austrália. Nós temos um precioso casal que mora lá, outro que morava, voltaram para cá, pelas coisas de Deus. E a carga tributária, você ganha mais lá, claro que sim. Dependendo do emprego que você tem, claro. Mas a carga tributária é muito maior. Mas o que fazem com nossos impostos? Isso já é outra coisa, já é outra história. Então a mesma história estava lá com os discípulos de Jesus. Claro, dai a César o que é de César. Resumindo a história, Jesus mandou, vão lá, pega o peixe lá atrás aqui. Quando eles abriram a boca do peixe, estava lá o dinheiro. Para Deus é tudo muito fácil, porque a Bíblia diz que Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Amém, igreja? Só que nós acabamos de cantar que Ele é o autor da vida. Amém, igreja? Ele é o autor da vida, ou seja, Ele é quem faz a vida existir. E aqui no caso, Abraão e Saraí, depois Abraão e Sara, eles não podiam ter filhos, e de fato passaram uma vida inteira sem ter filhos. Primeiro pelo fato de que Sara era estéril, e assim ficou a sua vida inteira. E agora Abraão estava entrando nos dias da andropausa, que seria a mesma coisa que a menopausa. Agora Abraão estava estéril também. E Abraão tinha uma dor no seu coração. Quer ver? Dá um pulo comigo lá no Gênesis, primeiro livro, o princípio. Versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. Viu que aqui ele está sendo chamado de Abrão ainda, né? Numa visão, e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, ou não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o Senhor o conduziu até fora e disse, olha para os céus, e contas, eu amo essa parte, e conta as estrelas, se é que podes. Gente, quem aqui já acampou alguma vez? Quem já foi para a beira do mar, né? Ali na praia, lá na beira do mar, numa noite, vamos dizer assim, de céu claro, sem nuvens? Quem já foi? Você já reparou que você consegue ver muito mais as estrelas
num lugar onde você está acampando, ou até mesmo na beira da praia, você já reparou que dá para ver mais do que na cidade aqui? Sim ou não? Por causa da incidência de luz, que é menor. Não tem as luzes, né, dos postes, das casas, dos grandes outdoors, as placas luminosas. Não existe a incidência destas luzes ofuscando a luz das estrelas. E eu me lembro muito bem que meu pai nasceu no interior, e nós íamos para lá frequentemente quando éramos crianças, e nós gostávamos de pescar à noite. E nós levávamos umas lanternas improvisadas, porque de fato não tinha lá. Eu acho que chegou por volta de 86 ou 88, chegou a energia elétrica na região onde meu pai nasceu. Então eles improvisavam, eles pegavam uma latinha de Nescau, não estou fazendo propaganda, pegavam uma latinha, faziam um furinho, né? Bota ela de pé, faz um furo aqui pertinho da boca e um furo pertinho do fundo. Ali se amarrava, se colocava um aramezinho e você fazia uma alça. E dentro aquilo virava uma... Você ficava com segurando pela alça e apontado para frente o buraco de saída do achocolatado. E ali dentro, no meio, você colocava uma vela. E ali você tinha a sua lanterna, a sua lamparina, ou como lá era chamado de foque. Me traz o foque. Dava para focar, então era o foque. Gente, era lindo demais quando nós armávamos os anzóis, os caniços, colocávamos aquilo tudo na volta do rio, na verdade chamado ali como sanga. E nós, então, armávamos aquilo, íamos, né, depois de ter pescado um dia inteiro, de ter brincado o dia inteiro, de ter feito tudo que você pode imaginar de gostoso, que você pode fazer no campo. Nós jantávamos, e na minha cabeça aquilo era muito tarde já. Mas na verdade não era. Depois que o sol, então, ele acabava se pondo, obviamente a escuridão vinha com força total. E para mim, escurecia aqui acostumado, né? Só escurecia quando a gente apagava tudo, que 10, 11 horas, meia-noite. Então muitas vezes eu perdia essa relação, mas talvez era 8 horas, 8h30, 9 horas, quando muito. E nós íamos para verificar aqueles caniços, se havia alguma coisa no anzol. Mas a parte que mais me tocava é quando eu levantava os olhos e enxergava as estrelas dos céus. Porque lá eu as enxergava como eu nunca as conseguia enxergar aqui na cidade. E uma das coisas, às vezes a gente deixa, há um outro fator que nos impede de enxergar. Hoje em dia, talvez lá fora já esteja também afetado, mas a questão da poluição. Então eu fico imaginando neste momento, quando Deus falou isso para Abraão, sem nenhuma poluição, sem nenhuma lâmpada, nenhuma vela, nenhuma luz, absolutamente nada. Eu fico imaginando o que será que Abraão não enxergou. Um céu cravejado de estrelas. E Deus olha para Abraão, e diz: conta as estrelas dos céus, se é que podes. É óbvio que ele não podia. E Deus diz para ele: assim será a tua posteridade. Deus estava falando isso para um homem que passou uma vida inteira sem poder ter filhos por causa da condição de sua esposa. E agora não só mais a esposa, mas ele também estava nessa condição. E Deus traz essa promessa para ele. Ele era um homem, não com raiz de amargura, claro que não, mas com o seu coração doído por nunca ter conseguido ter um filho, e por isso não tinha um herdeiro, e por isso seu nome não continuaria, não teria posteridade. E daí Deus segue falando, depois você pode ler no versículo 7, só vou iniciar aqui. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Aí é tema de casa você ler o resto, para a gente não usar agora muito do tempo, porque a gente precisa andar um pouquinho mais rápido. Voltemos para Romanos,
capítulo 4. Por isso que a Bíblia fala que Abraão, versículo 18, esperando contra a esperança, ou seja, não tinha mais expectativa natural de ter filho nenhum. Mas eu não sei de onde, queridos, Abraão conseguiu tirar forças. E ele passou a crer nas promessas de Deus. Talvez hoje, depois de toda esta pandemia que nós estamos passando, já há mais de um ano, talvez você nesse período você teve que se reinventar profissionalmente, financeiramente, socialmente. Todos nós estamos tendo que nos reinventar, amados. Quando é que nós imaginaríamos que nós poderíamos ter o nosso culto, mas a gente teria que ter 2 metros de distância, ou quase isso, nas cadeiras? O permitido é 1 metro, a gente ainda deixa um pouco mais aqui. Quando a gente ia imaginar que eu estaria aqui, meditando na palavra com vocês, pregando a palavra de Deus, e eu teria que olhar para vocês sem poder ver a totalidade do rosto de vocês? Quando é que nós poderíamos imaginar que muitos só podem assistir através de uma transmissão online, porque são de um grupo de risco, ou porque ainda não tiveram a oportunidade de serem vacinados, e aqui no caso ninguém teve a segunda dose, ou em tese quase ninguém. Então nós tivemos que nos reinventar em quase todas as áreas da vida. Eu fico imaginando quantas vezes nós, olhando para essas coisas, como é que será que está a nossa expectativa? Abraão não tinha nenhuma, queridos. Abraão não tinha nenhuma. E sabe o que eu quero dizer para vocês? Abraão estava muito pior que nós. Porque Abraão, desculpa a brincadeira, ele não tinha a história de Abraão para ajudá-lo a crer. Ele não tinha a história de Abraão, ele não tinha a história de Moisés, ele não tinha a história de Davi, ele não tinha a história de ninguém. Quando o autor, em tese desconhecido, muitos indicam o apóstolo Paulo, da carta aos Hebreus, quando lá no versículo 11 e 12, falando acerca da fé, pela fé, queridos, aquilo ali é como no início, do capítulo 12, nós tendo nós esta grande nuvem de testemunhas. Abraão não tinha uma grande nuvem de testemunhas. Abraão não tinha onde firmar os seus pés, a não ser na própria pura e santa palavra de Deus, saída da própria boca de Deus. Mas como ele próprio talvez não pensaria que ele estava tendo um delírio ali. De repente eu estou delirando, talvez nem tenha sido Deus que falou. Pastor, não fala isso. E a esposa de Abraão não pensou assim? Sara começou a debochar. Sara riu quando ela ouviu que ele seria um pai ou pais de numerosa multidão. Estão me dizendo ainda que, em tese, obrigado, Paulinho, dos que poderiam já ter sido vacinados na segunda dose, 19 mil nem compareceram. Não se sabe os motivos, não estamos julgando, só falando de dados. Obrigado, querido. Eu ouvi isso hoje na rádio e eu fiquei tentando pescar. Que bom que tu viu que eu estava tentando pescar. Não lembrei na hora. Obrigado. Mas eu lhe pergunto, como é que está a sua expectativa hoje? Visto que temos nós tão grande nuvem de testemunhas, e mesmo assim muitas vezes nós parece que esquecemos de tudo que nós já ouvimos, de tudo que nós já vimos. Quem aqui já viu um milagre? Levanta a sua mão e abana aqui para mim, eu quero ver. Pena que você que está em casa não pode ver, mas está todo mundo levantando a mão e abanando aqui. Quem aqui já recebeu um milagre, ou uma cura, ou sei lá, um livramento, ou até mesmo um milagre financeiro, alguma coisa? Levante a sua mão e abana. Olha aí, meu irmão, é uma igreja que vive milagres. Aí eu lhe pergunto, nós que temos toda esta grandiosa nuvem de testemunhos, pelo amor de Deus, que nós não venhamos a espantar a presença de Deus,
com a nossa incredulidade. Porque se Deus é por nós, e Ele é, amém, igreja? Se Deus é por nós, não, nós temos que fazer um negócio para o diabo tremer agora. Se Deus é por nós, quem será? E este quem engloba tudo: diabo, seus demônios, o inferno inteiro. Por isso que a Bíblia diz, Jesus diz: nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Então, queridos, o que nós temos que fazer hoje em resposta a tudo que Deus tem nos dado, a tudo que Deus tem feito, é continuar crendo contra a esperança, contra todo e qualquer tipo de expectativa que tenhamos, expectativas humanas, do tipo, mas eu não sei, vai que tem uma quarta onda, vai que tem uma quinta, será que não vamos continuar assim? Hoje até falaram que talvez temos que nos vacinar uma vez por ano. Quem é que ouviu isso? Quem é que ouviu isso? Uns quantos, pois é. Mas o que o crente faz em cima de uma situação dessa? O que o crente faz em cima de uma... Quando ele fica sabendo de algo assim, o que o crente faz? Eu vou repetir. O que o crente faz quando ele ouve algo desse tipo? Ele ora, né? Eu vou repetir. O que o crente... Ele crê. O crente crê, por isso ele é chamado de crente. Porque se o crente não crê, ele não é crente. Quem está me ouvindo, diga amém. Então nós, cristãos, os crentes, quando a gente ouve um negócio desse, o que a gente faz? A gente crê que Deus está conosco, a gente crê que Ele é o nosso refúgio, a gente crê que Ele é o nosso escudo, a gente crê que Ele é a nossa fortaleza, a gente crê que nós não estamos abandonados, não estamos sozinhos, que Ele sempre está conosco e sempre nos dará a vitória. Porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Em Deus não existe derrota. Se você crê, diga amém. Agora Abraão, esperando contra a esperança, ele creu, ele conseguiu. Diga para a pessoa que está próximo de você, você que está em casa, diga para a pessoa que está pertinho de você, diga assim: você precisa conseguir. Alguém vai dizer: não, pastor, isso aí só o Espírito Santo pode fazer. Eu sei dessas coisas, mas eu quero dizer, pare de colocar a sua responsabilidade em Deus. É nossa responsabilidade crermos. Mas a fé, ela é reflexiva. Eu sei, meu irmão. Só que ela pode bater numa parede dura e não funcionar. É como aquele livro do pastor Bonk, Inflamáveis ou a Prova de Fogo. Que tipo de crente nós somos, queridos? Crentes que se deixam inflamar pelo fogo do Espírito Santo, ou somos crentes que, parece que Deus vem... O que era aquilo na hora da adoração final aqui? Que presença mais poderosa, amados. Entregue-se nesses momentos, mas entrega tudo que você tem. Você está me ouvindo? Diga amém. Abraão então creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Escute, e sem enfraquecer na fé. Ele não enfraqueceu na fé. Tem muito crente hoje em dia, meu irmão, tem muito, e muitos de nós, muitas vezes, a gente recebe uma notícia, a gente está no culto, a gente, meu Deus, agora vai, daí de repente sai, porta fora, recebe uma notícia, já... Se você não assistiu o culto de domingo, por favor, pelo amor de Deus, assista, porque Deus vai falar ao seu coração. Nós não podemos desanimar. Nós não podemos nos deixar vencer pelo desânimo. Abraão não deixou, amados. Sem enfraquecer na fé. Ele não virou um maluco. Ele não virou um doido. Quem está me ouvindo, diga amém. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara,
Queridos, olha o que a Bíblia diz: não duvidou por incredulidade, não duvidou por incredulidade, não duvidou, ele não duvidou. Diga: eu não vou duvidar. Não diga com mais vontade, nem você acreditou no que você disse agora. Diga: eu não vou duvidar. Diga: Espírito Santo, não me deixe duvidar. Não duvidou por incredulidade. Lembrando de Marcos capítulo 6, nem Jesus pôde fazer ali nenhum milagre sequer, senão impor-lhes as mãos e curar alguns enfermos. Por causa do que, amados? Por causa da incredulidade deles. Então, às vezes, a nossa incredulidade impede que o próprio Deus faça algo na nossa vida. Meu Deus, você está ouvindo isso? A nossa incredulidade impede que Deus faça, queridos. Você está me ouvindo? Diga amém. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé. Pela fé se fortaleceu. Quanto ao mais, irmãos, Efésios 6, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Terça-feira passada a gente falou sobre isso. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Abraão não teve o apóstolo Paulo para falar para ele essa palavra, mas ele se fortaleceu em Deus. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando, olha que loucura, meu Deus, me dá essa fé, Pai, nos dá essa fé, Senhor Deus Todo-Poderoso. Uma vida inteira sua mulher estéril, agora ele também estava estéril. Aí Deus vem com a promessa, mas ele, estando plenamente convicto, não era uma fé que só vinha na hora que alguém estava tocando, que alguém estava cantando e se esganiçando na presença de Deus, que daí vinha um arrepio, que assim eu senti uma fé. Queridos, quando Daniel estava na cova dos leões, não tinha ninguém tocando para ele, não tinha ninguém cantando. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego entraram naquela fornalha, o único som que eles ouviam era do fogo. E nós, queridos, e nós, meus amados, Abraão estando plenamente convicto, eu lhe pergunto, onde é que ele estava afirmando esta convicção? Onde ele estava se firmando para ter essa plena convicção? No que, queridos? Ah não, pastor, é que ele ficou sabendo de vários casos de milagres. Queridos, eu quero dizer para vocês que eu estou arrepiado dos pés à cabeça aqui agora. Parece que eu sinto cada pelinho das minhas pernas, por estar sentindo a grandeza da presença de Deus neste lugar. Como é que pode alguém que não tinha nenhum tipo de nuvem de testemunha, nem uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, que a gente canta ainda, né? Do tamanho da mão de um homem, era da palma da mão de um homem, e não tinha nem esta nuvenzinha desse tamanho, nada. Sabia, queridos, que nós podemos acessar esse tipo de fé? Sabia que essa fé não é um privilégio de únicos, de poucos? O apóstolo Paulo, ele disse que nós podíamos entrar com ousadia na presença de Deus, no Santo dos Santos. Estando plenamente convicto
de que Ele era poderoso. Poderoso para cumprir o que prometera. E pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Olha que lindo isso. Quando eu disse que isso não era para únicos ou poucos, o próprio texto diz isso também. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Esta fé pode ser acessada por qualquer um de nós. E os resultados dessa fé que Abraão teve também serão acessados por todos nós, os que viermos a crer de verdade. Você que está sofrendo, você que estava sem expectativa nenhuma, você também pode acessar essa atmosfera de Deus.